sino. Havia assim, histórias engraçadas na altura dos cursos de música barroca. Agora ainda, penso eu que ainda se utilizará, era para chamar para as refeições, para o almoço e para o jantar. Então tocava-se a primeira vez, que era para avisar as pessoas que estava perto da hora do almoço ou do jantar. E depois a segunda vez é para estar já toda a gente na mesa. E eu penso que eles ainda continuam a utilizar o sino. Nos cursos de música barroca também, a minha mãe tinha era uma mulher grande e forte e tinha força, então tocava o sino e eles, às vezes os alunos iam lá a observar ela a tocar o sino, que achavam-lhe imensa piada. E quando era no fim, quase sempre pediam para a Vitória tocar o sino, porque ela... Isto era o soalho, que era lavado com lexívia, e isso não era nada como está agora encerado. Isto é tia Adelina. Foi mais ou menos nesta altura que a minha mãe começou a ir lá a trabalhar, que era onde se guardava as louças, penso que ainda se guarda lá também. Isto era literalmente o apoio da cozinha. Aqui penso que é a Inês. A Inês era um filho de uma empregada de lá. Mas era assim muito rústico isto na altura, não era assim tão arrumadinho como está agora. Este aqui é o pai do atual, do Sr. Conde, que é o Dom Francisco e a minha mãe, que está de costas. Isto era aqueles bailes que havia na altura do ramo. Que se entregava ao ramo, quando havia as vindimas, a apanha da fruta, fazia-se sempre uma festa. Havia sempre, os empregados depois reuniam-se e faziam que chamava-se um ramo, que era feito ou um tronco de uma videira ou qualquer coisa. Depois nós ornamentávamos com cachos de uva, com chocolates, coisas assim, e depois íamos oferecer ao Sr. Conde. E ele em troca, mas isto, a minha mãe ainda era solteira, mas fez-se até nós, já éramos crescidinhos, ainda se fazia. Eles depois ofereciam sempre uma sardinhada, havia sempre assim uma festa. Houve fruta essencialmente para apanhar, depois deixou de se fazer. E então aqui vê-se a minha mãe, o Sr. Conde, o Dom Francisco, o pai do atual. O pai do... Este aqui, e a minha mãe, aqui a dançar. Isto é mais uma... Esta é a que está ali, já. Esta é a fotografia que tem no... A minha mãe gostava muito de dançar. Ela era... E esta é uma das liteiras que agora está nas cavalariças. Antes estava na Copa, isto era na Copa. A minha mãe era cozinheira, era guia turística, era empregada de limpeza, tratava dos porcos, tratava dos queijos, faziam tudo, não é? Faziam as limpezas do palácio, mostrava o palácio. E o meu pai era tratorista, era encarregado do pessoal, depois era caminhonista, depois levava o pessoal, depois compunha, era mecânico, era um bocado de tudo. Isto é onde agora fazem as refeições, era a antiga Copa, nós chamávamos Copa, que agora é onde fazem as refeições, ao lado da cozinha. E aqui é o meu pai, ainda novo, e aqui é um amigo dele aqui de Mateus. Aqui é a Dona Isabel, que é a irmã do Sr. Conde, a minha mãe, a Joaquina, a tia Adelaide, a tal empregada, está aqui a Joaquina. Pronto, estas aqui são, esta acho que era de Alvites, não sei, estas senhoras são daqui, esta de Mateus. Este é aqui o tio Joaquim, que era o Tiquim, que mostrava o jardim aos turistas, trabalhou lá muitos anos. Praticamente os mesmos elementos que estão ali na outra anterior. Este era o António, que trabalhou lá no escritório, a Dona Isabel, a irmã do Sr. Conde, a minha mãe, a tia Adelaide, a Joaquina, esta é a tia Maria de Alfarros, e a filha, que era também lá empregada. Em 1975, aqui o meu pai, com as calças à boca de sino, que se usava na altura, e cabelo comprido.
Isso também é ao lado do palácio. Também é na lateral. Na lateral tem aquelas fotografias. Portanto, e vocês cresceram ali no palácio, não é? Sim. Cresceram e no caso do Carlos até nasceu. Eu nasci lá e vivi lá até aos 20 anos. Nós vivemos lá, Depois, até vimos para aqui, para esta casa. fui só para o Porto e quando voltei, depois entretanto fizemos a casa aqui. Vivemos lá, pronto, desde sempre, desde que me lembro. Isto é na cozinha. Em 85. E deve ter sido a Dona Isabel seguramente que tirou esta fotografia. Está ali uma data, acho que é 88. Que são os vossos pais. São. 85, não é? 85. 7 de 6 de 85. Esta é uma expressão fiel da sua mãe. A minha mãe era muito bem disposta. E o meu pai também. E não viviam um sem o outro. O meu pai, se resmungasse com a minha mãe, não conseguia estar 5 minutos zangado. Enquanto a minha mãe não fizesse as pazes e ele não saía da volta dela. E os seus pais, como é que eles viviam a casa de Mateus? Eu acho que era... Eles viveram que se calhar como jamais alguém irá viver. Eles viveram a casa e defenderam a casa como se fosse deles, ou se calhar melhor do que a deles. É assim, ela foi essencialmente cozinheira, era isso que ela gostava de fazer. E gostava muito de cozinhar porque também os cozinhados dela também eram apreciados por toda a gente e, portanto, dava-lhe alguma satisfação. Relativamente aos presidentes da República que passaram por cá, Mário Soares tinha uma coisa engraçada porque ele adorava a feijoada de feijocas da minha mãe. Quando a minha vinha cá, então era sempre feijoada de feijocas porque ele adorava aquela feijoada da Vitória. Acho que os melhores anos da minha vida foram passados no Palácio. Mas então na altura dos cursos de música barroca era concertos quase diariamente, conhecia muita gente, muitas culturas diferentes, adorei viver ali. Se voltasse a nascer eu gostava de ter o mesmo percurso até aqui e conheço o Palácio como as palmas da minha mão, conheço aqueles recantos todos. O Sr. Conde também foi ele que me ensinou a nadar. Ele se calhar não se lembra disso, mas foi ele que me ensinou a nadar, nas piscinas lá. Fazíamos muitas caças ao tesouro, quando ele era, quando a Inês era mais pequenina, trazia muitos amigos. E temos um carinho muito especial pela Inês, pela Teresa, pelo Sr. Conde, porque fazem parte da nossa vida. E aquela casa, eu tive alguns anos sem ir lá, porque entretanto também fui trabalhar para fora, estudar para fora, e quando regressei lá, que há uns anos, a vontade é logo de chorar, porque para nós é um lugar mágico, inesquecível, e que nos deu muito conhecimento, muita sabedoria, e mantemos uma relação. Eu acho que o Sr. Conde sabe disso, que gostamos muito dele e a Teresa e a Inês sabem que podem contar connosco para tudo. Os nossos pais era para tudo, estavam sempre disponíveis, não é? Nós vivíamos ali, portanto estávamos sempre que era das 9 ou das 8 da manhã à meia-noite, se fosse preciso, mas estava sempre. E eu também trabalhei lá muitas vezes para ajudar. Lembro-me da minha mãe ainda tomar conta das pocilgas, dos porcos, sim. havia. E dos coelhos também. Que tinha tudo, era ela tratava. Aliás, passámos às vezes, as porcas pariam à noite e aquilo era muito frio, às vezes no inverno, tínhamos que levar um aquecedor a gás para aquecer os filhotes, porque às vezes havia mães também que rejeitavam os filhotes e tinha que se tirar logo. E a minha mãe chegava a passar às vezes noites e eu cheguei a acompanhá-la a tomar conta dos porquinhos assim, bebês, para lá nas pocilgas. E tinha coelhos também, mas isso já foi, eu seria pequenita, mas lembro. E havia galinhas e essas coisas. E os cães também. O senhor, quando dizia que lhe dava muita comida, que eles estavam muito gordos sempre,
Mas a minha mãe não gostava dava sempre de comer e beber a toda a gente, inclusive aos animais, estavam sempre gordinhos. Pronto, o meu pai era uma pessoa que, apesar de ter a 4ª classe, era uma pessoa com muito culto, tinha uma cultura fora do comum, porque ele gostava muito de ler, sabia tudo que tinha a ver, sei lá, se ele falasse de cinema era capaz de não saber, mas qualquer coisa de música, geografia, história, química, sei lá, matemática, ele sabia de tudo. Portanto, era um bom conversador. E o Sr. Conde às vezes gostava de conversar com ele até às tantas da manhã e beber um copinho de alvarilhão, de vinho tinto, alvarilhão, e pronto. E passaram assim também, para além do trabalho, também havia essa cumplicidade que eles conversavam muito. E acho que também havia assim uma amizade para além do serviço. E acho que qualquer um de nós, os 4, eu, o meu irmão e os meus pais, gostámos muito de ter tido esta experiência, de ter trabalhado ali e convivido com aquela família. Acho que sim. E para além disso, o Palácio Mateus é o mais bonito do mundo, não é? É uma casa muito bonita. E claro,